Olá! Hoje no nosso programa vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre locação de imóveis, os cuidados com contrato e vistoria. A gente conversa com o doutor Ricardo Corsini, que é advogado e está aqui para esse assunto. E tem ainda artesanato, a gente vai aprender a fazer hoje arte no filtro de café. Roseli Ferraiol é a artesã que vai nos ensinar a fazer a peça do dia. Tem uma peça mais linda que a outra e daqui a pouquinho a gente aprende juntos. Não sai daí, nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelas mensagens que sempre chegam nas nossas redes sociais. Agora, pouquinho antes do programa está no ar, eu estava recordando sobre o primeiro programa. Esse ano nós fizemos 15 anos do nosso programa. Quanta informação, quanto entretenimento, artesanatos, assuntos que nós abordamos aqui, especialmente para você. Então, se você tem alguma sugestão de tema, algo que você queira ver abordado aqui, a gente continua preparando tudo para você. Tem o Instagram do programa, que é @nossoprograma, e a fanpage facebook.com/nossopgm. Através dessas redes sociais, além de acompanhar um pouquinho do que acontece no programa ao vivo e nos nossos bastidores, você pode enviar para nós a sugestão do tema, do assunto que você quer ver abordado aqui. Quero te passar também o meu Instagram, @JaqueStefano. Com ele a gente também interage, você acompanha um pouquinho do meu dia a dia, além de acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Temos todas as redes sociais da emissora, Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube, que é o Hit TV. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, além de assistir todos os programas que já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no sininho, ative as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. A gente começa o programa de hoje esperando a sua participação também via WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Tem alguma dúvida sobre locação? Então esclareça a sua dúvida com o doutor Ricardo Corsini, que é advogado e já está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Doutora, pode parecer que não, mas pelas pessoas que eu conheço, eu quero que o senhor conte para nós. A gente vai falar aqui sobre a importância de contratos, cuidados com a vistoria. Tem muita gente que ainda aluga um imóvel, como a gente costuma dizer, de boca. É o antigo chamado no bigode. No bigode, No bigode, geral bigode. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso dá muito problema. Então é muito importante ter um contrato escrito. Perfeito. A lei não obriga um contrato escrito. Ela obriga um contrato que pode ser verbal ou escrito, mas todos nós sabemos que o contrato verbal vai dar um problema lá na frente. Vai chegar uma hora que vai dar um problema, vai dar um doutor? problema. Chega na hora que deu um problema na casa, na hora que a pessoa quer sair, num dia que atrasou o aluguel, em algum momento, é assim, mesmo quando é família, doutor, eu tô falando isso porque eu acho muito importante frisar. Quando é família, às vezes, pior ainda. Em algum momento, o contrato de boca pode causar uma situação complicada, né? Vai dar problema. Se quer emprestar uma casa, não locar, mas emprestar para alguém, faça um contrato de comodato também, que é um contrato de empréstimo. Mas o aluguel é aquele que é pago, que é oneroso. Isso tem que ser escrito. Só é importante a gente retomar o comodato, porque às vezes a pessoa quer emprestar o imóvel e tem medo de depois perder esse imóvel. Aí ela pensa, poxa, eu quero emprestar para um parente. Mas vai que depois eles se casam e eles querem falar que estão no imóvel há muito tempo, que o imóvel é deles. É importante, então, também ter um contrato, né? Exatamente. O contrato de empréstimo, o comodato é um contrato de empréstimo. Como geralmente é emprestado o imóvel para alguém muito próximo da família, né? Geralmente isso é verbal, é de boca. Isso não é bom. Isso não é bom porque a pessoa que está pode utilizar uma ação de uso capião lá na frente depois. Pode acontecer mesmo, né? Pode acontecer. Com o contrato de comodato em mãos, contrato escrito, a eventual ação de uso capião ela não vai ser julgada procedente. Então, isso é uma segurança, né, para quem vai emprestar. Um detalhe, né? Você pode até falar para o seu parente, para essa pessoa que você vai emprestar, vou te emprestar sim, vamos só fazer um contratinho de empréstimo. Pronto, para não ficar parecendo que você está desconfiando, mas ao mesmo tempo você se assegurar, né? É a melhor forma possível. Hoje no Brasil temos quase 14 milhões de famílias com contrato de locação. Imagine quantos problemas já dá com um contrato escrito. Imagine um verbal. Assim. Doutor, e outra coisa que a gente tem visto é um movimento do mercado, até de muitos especialistas, indicando as pessoas a alocarem. Mesmo aquelas que têm, de repente, um valor cheio para comprar o imóvel, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, de quanto de dinheiro ela tem guardado, compensa deixar esse dinheiro rendendo e locar.
Então, os contratos de aluguel, eles devem aumentar? Como está o mercado nesse momento para locação? O mercado para locação, ele teve um grande problema com a pandemia, né? Mas está voltando à normalidade agora, está voltando à normalidade. É lógico que existem outros tipos de investimentos, inclusive o fundo imobiliário. O fundo imobiliário é justamente isso, é um investimento que você faz e que os imóveis locados, você ganha uma porcentagemzinha ali dos imóveis, você ganha um dinheirinho também dos imóveis, né? É o fundo imobiliário, trata-se de locação de imóveis, você compra esse fundo. Um pedacinho, como se estivesse comprando um pedacinho do imóvel. E recebe, né? É um bom investimento. Hoje em dia está um bom investimento, atualmente. Excelente. A gente pode marcar um dia só para falar sobre isso, né? Porque daí já me surgiu várias curiosidades, falar sobre investimentos, doutor. Exato. Mas agora vamos falar sobre o contrato de locação e entender. Contrato de locação é padrão? A lei não determina um padrão. Porém, o contrato, antigamente comprava em papelaria, inclusive o contrato de locação. Uhum. Esse padrão ele é péssimo. Ele é péssimo. Porque o contrato ele é um acordo mútuo entre as partes, né? Então você pode tirar cláusulas, colocar cláusulas e dentro das possibilidades de cada um, né? Dentro do desejo de cada um. Um exemplo muito comum: quem deve pagar o IPTU de uma casa? Uhum. A princípio é o proprietário que tem que pagar, né? Porque é um tributo do imóvel. Porém, se no contrato de locação estiver estipulado que quem paga o tributo é o locatário, aí é quem paga o locatário. Porque geralmente tem essa dúvida, ainda mais quando a pessoa mora em prédio, que é do condomínio e do IPTU, né? Então, ou é o valor cheio mais condomínio IPTU, ou um valor X e daí o próprio proprietário vai pagar o IPTU. Isso tem que ser acordado antes, então. Sempre tem que estar por escrito. Por isso que um contrato verbal seria, na verdade, muito difícil de ser resolvido lá na frente. Agora, um contrato que tenha um fiador como garantia, obrigatoriamente ele tem que ser escrito. Perfeito. Vamos falar até daqui a pouco sobre essas possibilidades hoje que a gente tem. Então, existem modalidades para que você não precise de uma pessoa fiadora, tem banco fiança, tem depósito. Vamos entender já um pouco como isso funciona. Mas entender, doutor, a pessoa precisa de um advogado ou de uma imobiliária quando ela vai alugar um imóvel? Não necessariamente, não precisa. Mas, como o contrato é um acordo entre as partes, são vontade entre as partes, às vezes é muito difícil para um leigo elaborar um contrato. Então, o ideal seria ou uma imobiliária que tenha conhecimento e tenha até um setor jurídico, ou mesmo um advogado para fazer. Esse é o ideal, para não dar menos problemas lá na frente. Para você estar segurado quando os problemas vierem, né? Porque talvez em algum momento eles venham, né, doutor? Exatamente. Vamos entender sobre as possibilidades hoje para alocação? Então, o senhor falou, tem o fiador, se eu não me engano, tem depósito. É o depósito chamado calção, né? Calção. Isso é legal também, né? É legal. Esse depósito de calção, ele não precisa ser necessariamente em dinheiro, não. O calção pode ser um carro, pode ser... A lei fala também de móveis, né? Bens móveis. Então, você pode entregar um carro como calção, um outro imóvel como calção, né? Não precisa ser necessariamente dinheiro. Porém, se for em dinheiro, temos o limite em dinheiro até 3 aluguéis. O valor até 3 aluguéis de calção. No máximo 3. Pode acordar em 1 aluguel, pode acordar em 2, mas no máximo em 3. E esse valor serve exatamente para quê, doutor? Vamos entender. Esse valor do calção, ele vai servir para quê? Para quando a pessoa, se ela precisar ficar um mês sem pagar, ela pode pedir para que o dono fale, utiliza aquele valor lá, ou aquele valor tem a ver com a volta, com a quebra do contrato? Explica para nós. Na verdade, é só como garantia. Pode ser como uma quebra de contrato, ele ser utilizado, mas a lei teve por objetivo o final do contrato. Né? Uma garantia ao final do contrato. Esse dinheiro, se for em dinheiro em calção, ele tem que ser depositado em uma caderneta de poupança e devolvido ao locatário ao final, para que ele tenha os juros. Não pode usar esse dinheiro, né, não pode usar. É lógico, dificilmente alguém vai pôr numa caderneta de poupança, o locador vai pôr numa caderneta de poupança. Mas o que pode se fazer o locatário? Ao final, a entregue, ele faz o cálculo como se aquele dinheiro estivesse numa caderneta de poupança e tem que receber ao final da locação com os juros, né, a correção monetária, né? Então, isso é importante de lembrar, né? Exatamente. Agora, é possível, em um acordo, se decidir, a pessoa fala, e eu acho que no Brasil isso deve acontecer muito, eu só consigo te dar, por exemplo, um mês. Se eu não tenho nenhum fiador, eu só consigo te dar um mês de calção. Pode ser, as partes podem acordar isso se quiserem, né? Inclusive... Se não quiser dar nada. Se não quiser dar nada também, né? Inclusive, os contratos de locações que não têm garantia, seja calção, seja o fiador, seja o seguro fiança,
ou seja, o fundo de investimento, que são as modalidades de segurança, ela é melhor, inclusive, para o locador. Porque numa eventual ação judicial, ele consegue uma liminar, ele consegue fazer a desocupação mais rápida, porque o juiz vai entender que não houve nenhuma garantia. E a lei permite isso. O grande problema é o locador, é convencer o locador a locar o imóvel sem garantia. Ele se sente seguro naquele momento. Perfeito. Mas, eventualmente, numa ação de despejo, que é a ação própria, né, da locação, ação de despejo, o contrato sem garantia, na verdade, é o melhor para o locador. Olha, essa acho que ninguém sabe, é o melhor para o locador. Outra coisa que ninguém sabe também é que não se pode ter duas garantias. O que muitas imobiliárias fazem? Olha, eu quero um fiador e quero que você indique um imóvel. Ah, indica um imóvel também. É sempre assim, um fiador com um imóvel. A lei de inquilinato, que é a 8245 de 91, ela proíbe duas garantias. Isso seria duas garantias? O fiador mais o imóvel? Não, é só o fiador. Não precisa apresentar o imóvel. É lógico que a imobiliária, o locador, vai fazer uma pesquisa para ver a idoneidade, para ver se ele tem condição financeira para alugar, isso sem problema algum. O problema é que no contrato não se pode exigir. A partir do momento que exigiu do fiador um imóvel, passa a ser duas garantias ao invés de uma e a lei proíbe. Perfeito. Né? Se você já tem dúvidas sobre esse assunto, vai mandando para nós a sua pergunta no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, é possível estabelecer critérios para a alocação de um imóvel que você tenha? Como, por exemplo, não quero animais nesse imóvel? É possível, a lei diz que é possível. Isso não se trata de discriminação ou preconceito, né? O que não pode é, lógico, dizer, olha, eu não quero pessoa de certa etnia, eu não quero um negro, eu não quero um branco, eu não quero, né? O que não pode é a discriminação sexual, homossexualidade, né? Isso não pode. Porém, pode-se dizer, eu não quero criança, eu não quero animais, visando a preservação do imóvel. Isso pode ser feito. Perfeito. Então, isso não é ilegal, né, doutor? Não é ilegal, não é ilegal. Outra pergunta que eu queria fazer é, vamos lá, locou a casa, conseguiu todo esse processo aí inicial, está com um advogado que vai ajudar a fazer esse contrato, ou está com uma imobiliária, vamos para a vistoria. Para que serve a vistoria? A gente imagina que deve ser para preservar os dois lados, quem é dono do imóvel e quem está alugando o imóvel. É isso mesmo? Exatamente. A lei de inquilinato, ela diz que o direito à vistoria é do locatário e não do locador. É o artigo 23 que fala, da lei 8245 de 91. Artigo 23, inciso 5º, ele diz justamente isso. O locatário poderá exigir, né? O locador, a pedido do locatário, deverá fazer vistoria. Perfeito. Então, na verdade, é um direito do locatário e não do locador. É de quem está alugando. Perfeito. Exatamente. E as despesas disso é do locador também, né? Então, se no direito do locatário, ele pode exigir, já no início do contrato, que seja feita a vistoria. E essa vistoria, como você mesmo disse, é uma garantia para ambas as partes, né? Porque a lei fala que o locatário tem que restituir aquele imóvel no mesmo estado que ele pegou, certo? Aí temos algum problema. Muitos locadores aí querem o imóvel até reformado, né? E por outro lado, tem muitos locatários que entregam o imóvel danificado. Então, a vistoria, como que ela deve ser feita? Através de fotografias. Hoje tem filmagens também, né? A tecnologia já está presente, né? No nosso meio. Então, essa vistoria de entrada no início, ela vai ser comparada com a vistoria da saída. Assim, pode-se comprovar se houve dano ou não, né? Se houve dano ou não. A lei fala que a deteriorização por uso não se deve ser indenizada pelo locatário. Deve ser o dano mesmo, aquele que quebrou, né? Por exemplo, numa parede, a criança fez um desenho na parede. Pois, esse foi um dano, né? Não foi... Agora, a pintura da casa, digamos que aquele branco escureceu um pouquinho com o tempo, às vezes é 3 anos de locação, 5 anos de locação. Essa é uma deteriorização do uso normal. Essa deteriorização não deve ser indenizada ao locador. A lei não prevê isso, né? Perfeito. Aliás, a pintura é um grande problema. Vamos falar sobre ela, então. É um grande problema. A pintura, ao entregar o imóvel, deve ter a pintura ser feita nova pintura? E aí? Essa é a questão. Isso foi para o judiciário. É uma briga. Uau. É muito comum. Não, eu quero
eu quero que você me entregue, né, como eu te entreguei. Mas às vezes a pintura não era nova quando entregou, né? E a pessoa vai ver que está deteriorado. Então, se tiver estipulado em contrato, que ao final do contrato o locatário vai entregar com a pintura nova, aí não importa, aí ele vai ter que pintar a casa e entregar. Agora, se isso não estiver em contrato, pode ser discutido. Aí vai ser discutido. Porque tem uma questão também interessante que é o seguinte, doutora, a pessoa muda. Vamos imaginar uma família com crianças, mudou para casa que era toda branca. E um dos quartos ela quis pintar de rosa. Da menina de rosa e do menino de azul. A pintura tá bonita, mas ela não está da cor inicial. Isso tem que constar em contrato. Exatamente. Por isso que tem que ter a vistoria através de fotografias. Então ela tem que devolver, entregou branco, tem que devolver branco, né? Nem que ficou melhor, né? Mas tem que devolver branco. A não ser, lógico, o locador fala, ficou melhor, deixa do jeito que tá. Uhum. Mas se o locador exigir que pinte de branco, o quartinho de azul, o quartinho de rosa tem que ser pintado. Assim. Doutor, um outro problema. Outro dia eu conversava com alguém que é locador, e aí devolveram o imóvel. E a cozinha estava com o azulejo cheio de furos, porque a pessoa colocou o móvel dela lá. Ela tinha colocado um móvel nas paredes e quando ela saiu, a cozinha ficou cheia de furo. Aí lá foram pegar as imagens iniciais de quando locou e discutir se esses furos faziam parte da locação ou não. Isso é entendido como, doutor? É entendido como danificado o azulejo. Então, por isso, às vezes a pessoa quer colocar, por exemplo, um móvel planejado na casa. A casa não tem. O locatário quer pôr. Ele tem que pegar uma autorização antes. Pega essa autorização do locador, que obviamente, se for colocar móveis e tiver furo, ele autorizou por escrito. Se ele autorizou por escrito, pode se discutir lá na frente. Não, ele me autorizou, então o furo vai permanecer como que está. Mas se não tiver, vai ter que trocar os azulejos. Casos até, doutor, estou me lembrando aqui de um casal que alugou um apartamento que não tinha, e daí eles falaram, olha, nós queremos colocar móveis planejados, que são móveis que depois nós não vamos poder levar embora. Conversou com o dono do imóvel ainda falou assim, eu te desconto um mês, quanto que vai ficar? Porque depois isso iria ficar para o apartamento. Para o apartamento. Então, essa negociação pode acontecer, é isso, doutor? Pode acontecer, a negociação é sempre livre, mas é sempre bom estar por escrito. Porque depois pode dar um problema, porque às vezes o dono quer como estava antes, mesmo que foi uma melhoria, né? Exatamente. Faz um adendo ao contrato de locação. Chama um adendo, é um contratinho que fala, olha, esse contratinho faz parte desse daqui. Agora, pode ser utilizado outros meios de prova, um e-mail, por exemplo, né? O WhatsApp hoje em dia está sendo usado para isso? O WhatsApp está sendo usado para isso. Está sendo usado. O WhatsApp ainda dá para ser impugnado, mas está sendo utilizado. A cada vez mais o judiciário está utilizando a tecnologia, né? Uhum. Então, hoje em dia, pode-se até intimar pessoas pelo WhatsApp. Existe já entendimentos nesse sentido. Mas nós vamos chegar lá. Mas por enquanto que não chegamos lá, faz por e-mail ou faz um papel na hora ali. Pode um contrato mesmo com a próprio punho. A próprio punho e todo mundo assinando, não tem problema nenhum. O importante também na vistoria, a vistoria ela tem que ser acompanhada por ambas as partes. Isso que eu queria saber, doutor. Os dois podem fazer suas provas ali na vistoria? Podem fazer as mesmas fotos? Pode ser uma vistoria só, né? Uma pessoa faz a vistoria, contanto que os dois acompanhem. Se concordarem, a vistoria ela tem que ter uma característica de ser imparcial. Não tem que ser nem para o lado do locador, nem para o lado do locatário. Ela tem que ser imparcial. Os dois acompanhando, né? Existem empresas próprias para isso, mas não é necessariamente precisa contratar essas empresas. Basta o locador ou locatário ou um representante, né? Da imobiliária alguém, ou advogado. Exato, qualquer um acompanha essa vistoria e concordando, essa vistoria vai ser impressa juntamente com as fotos e cada um assina. Doutor, as portas que os cachorrinhos, os gatinhos, os animaizinhos estragam, às vezes embaixo, tem que devolver a porta nova, tem que ou trocar a porta ou pagar um valor para que isso seja feito na saída do imóvel? A lei fala restituir ao modo que encontrou, né? Do mesmo modo. O cachorrinho mordeu a porta, né? Qualquer danificação que tenha lá vai ter que ser ressarcido mesmo. Aí ele combina com o locador, né? Você quer que eu pague ou quer que eu faça a reforma para você? Aí o que eles combinarem tá tudo tranquilo. Doutor, outra coisa importante, durante o contrato, aconteceu um problema na casa, um vazamento. Quem é responsável por isso? O locatário ou o locador? Essa também é uma boa pergunta, né? Se esse problema hidráulico for um problema estrutural, é o dono, o locador, né? Se é um problema que alguém apertou demais a torneira ali na hora de utilizar, ou arrancou a torneira, jogou, né, na privada, né, culpa do locatário, né, que é o inquilino, aí sim, o inquilino tem que pagar.
né? Então precisa saber se é um problema estrutural. Sendo estrutural, o dono da casa é responsável por isso. Se não for estrutural, quem tem que cuidar disso é o locatário. Exatamente. O que dá muito problema em locação é justamente isso. Quem deve pagar e quem não deve pagar o quê? O que dá o problema maior em condomínio, o que dá maior trabalho em condomínio, né? Toda que for despesas ordinárias, é o inquilino que tem que pagar, né? Quais são as ordinárias? As ordinárias, o porteiro, ele está tendo aquele... O serviço de portaria está sendo feito. A luz das áreas comuns estão sendo feita, né? Tá acesa. Então, ele está usufruindo daquilo. O jardineiro está cortando o jardim. Como ele está usufruindo daquilo, o inquilino que paga, né? É o próprio inquilino que paga. Agora, qualquer reforma no condomínio que valorize aquele imóvel, aí quem vai ser beneficiado é o dono do imóvel. Então, o dono do imóvel tem que pagar, que são geralmente as despesas chamadas extraordinárias. É sempre feita uma assembleia à parte e fala assim, vamos fazer uma piscina aqui. Se for fazer uma piscina, vai valorizar o imóvel. O inquilino paga? Não, quem paga é o dono, né? E o inquilino, ele pode participar dessas reuniões de condomínio? Como é que funciona isso? A princípio, a reunião de condomínio, quem tem que participar é o proprietário. Porque vão ser decididas, às vezes, situações do futuro daquele imóvel. Uma própria estrutura, vai fazer uma piscina, não vai fazer uma piscina, assim por diante. Exatamente. Se o inquilino, na verdade, ele não tem nenhum propósito, o inquilino está lá. Então, a não ser que o próprio locador, ele outorgue uma procuração ao inquilino. Olha, me representa lá. Aí ele deu poderes. O que o meu inquilino decidir, está decidido. Está decidido. Confio no meu inquilino. Então não tem problema. Confiante essa pessoa, exatamente. Né? Doutor, chegou pergunta pra gente, uma pergunta excelente. Vamos colocar, por favor. Olha só o que o Irineu Braga falou. Obrigada, Irineu. Se a pessoa é fiadora e deu seu imóvel como garantia e o aluguel não foi pago, nesse caso, o imóvel alugado é um ponto comercial. Pode o fiador ter o imóvel dado como garantia penhorado para o pagamento da dívida? É possível. É possível. É justamente para isso que a gente tem um fiador, não? Mas são duas garantias que ele deu, né? É isso que o senhor falou e eu fiz pensar. Peraí. Um fiador é uma pessoa. E o imóvel seria um outro tipo de garantia. Exatamente. Aí é aquele caso de duas garantias. Duas garantias. Isso daí pode ser discutido judicialmente. E quem poderia ser acionado no caso de do pagamento do aluguel não acontecer? Ou o fiador, ou o imóvel desse fiador? Como é que é isso? No pagamento dos aluguéis... Isso, não pagando os aluguéis. Não, são os dois que são acionados, né? Tá. É chamado responsabilidade solidária. Ou seja, o locador... Ele pode cobrar os dois ao mesmo tempo. Ele não necessariamente precisa cobrar o inquilino e depois o fiador. Tanto o inquilino quanto o fiador já vão estar na mesma ação judicial, cobrando dos dois. Né? Então, vamos supor que tenha sido, nesse caso aí tá errado, porque foram os dois, mas vamos supor que tenha sido só o imóvel do nosso telespectador que tenha servido ali como fiança. Ele pode perder o imóvel? Esse imóvel, então, seria uma caução, né? Porque se ele já é fiador, não podia ter o imóvel. Tá. Aliás, a lei prevê, inclusive, contravenção penal de quem exigir duas garantias. A lei é contravenção penal. O que é uma contravenção penal? É um crime menor. Existe o crime e a contravenção. Contravenção chamado, chama de crime anão, né? Não vai para cadeia, nada, mas vai responder um processo criminal sobre isso, né? É indevido, não podia ter feito. É indevido. Né? A própria lei de inquilinato é que prevê isso, né? Então, bom, no caso dele, ele pode discutir que o imóvel dele não possa ser penhorado, porque foi dado duas garantias, né? Pedir a nulidade do contrato e discutir isso. Mas ele é o fiador. Então, ele pode ser, lá na frente, realmente, se não houver o pagamento, existem sistemas agora que os juízes têm, do próprio computador dele, que se chama, aqui em São Paulo é o Sisbajude, né? Acho que o Brasil inteiro já deve estar usando Sisbajude. É possível fazer uma penhora na conta corrente já de... Dá para pegar o valor... Dá para bloquear. Isso é lá na frente, é lógico. Ele vai ter direito à defesa. Porque às vezes é cobrado o valor, a pessoa pagou, né? Fala, não, então o juiz vai dar direito. Mas a princípio pode acontecer. A princípio pode lá na frente se comprovar a dívida. Você reverte. E lá na frente isso pode acontecer. No caso dos imóveis, chama ARISP. No próprio computador é penhorado o imóvel, que é do Cartório de Registro de Imóveis. Tem uma passagem na Bíblia que fala pra gente não ser fiador de ninguém. Hoje tem outras maneiras da pessoa conseguir locar um imóvel sem precisar de uma pessoa que seja fiadora, né, doutor? Próprio calção, seguro-fiança, né? Ele vai no banco do seguro-fiança. Existe cotas de investimento. Cotas de investimento, você teria que ter esse investimento, ser dono desse investimento e disponibilizar esse investimento ao locador. É um pouco mais complicado,
Mas né? uma outra opção Mas que um existe. seguro-fiança ou mesmo uma calção seria mais simples. Ou Familiar. nenhuma garantia. Ou nenhuma, e se você quer ajudar alguém, você pode até disponibilizar desse valor para um calção e não ficar depois comprometido lá na frente, né? Enfim. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Facebook Corsini e Bertol Advogados Associados, Isso, certo? tá certo. Volte mais vezes, viu, doutor? Eu quero Foi um agradecer prazer o te receber convite, aqui, muito viu? obrigado. Obrigada. Sim. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente aprende a fazer a arte com filtro de café. Daqui a pouquinho, não sai daí.